Então aqui, ó, como é que tá, certo? Veja que aqui tem início da jornada, essa parte aqui é o quê? Para quem não entrou ainda. Para começar, você precisa saber e deve estar cadastrado na plataforma Moodle, ou seja, o passo a passo. Não vou repetir aqui, tá lá, vocês têm um link. Entra aqui e segue esse caminho. Esse aqui, ó. A plataforma Moodle, a explicação o que é, o grupo do Telegram, o quadro de acompanhamento do curso do Trello, o quadro de acompanhamento de novo aqui, foi outro exemplo que eu ia dar. Quer assistir esses vídeos, assiste. Quer aprender um pouquinho mais do Trello, tá aqui. Que foi as coisas que eu fui falando na aula, só que eu organizei para não ter que ficar repetindo. O arquivo base do curso em formato RTF. Eu tenho sempre um arquivo, tipo assim, tá perdido, Moodle, esse mural aqui, esse quadro, ou o arquivo base. O arquivo base é esse aqui. Se entrar aqui, baixa. Eu atualizo esse arquivo a cada aula. Tipo assim, tem coisas que eu falo aqui que eu não estava programado para falar. Sabe o que é que eu faço quando ele termina de gravar o vídeo? Eu uso um aplicativo de inteligência artificial, 2, na verdade, e peço para o aplicativo me entregar transcrito o que eu falei. Eu fiz isso na última aula, na aula que eu dei. Quase saí correndo quando eu li. Está melhor a transcrição da inteligência artificial do que o jeito que eu falei. Eu disse, não acredito. Eu não conseguiria estruturar tão bem a aula quanto os tópicos que a aplicação fez para mim. É assustador. Mas é assim a vida. Hoje é assim. Então, se vocês pegarem essas plataformas, quer ver um vídeo rápido, não está com tempo de ver, pega transcrição de vídeo, vocês vão conseguir ir lá. Os principais tópicos e o resumo, tá? Mas, aí o que é que eu faço? Eu faço isso, facilitou um pouco, porque eu sempre fiz esse arquivo, só que eu não tinha a facilidade da inteligência artificial, quando eu estava dando aula há 6 meses. Agora tem, então eu estou usando. Aí aqui tem o mapa mental, né, que eu atualizo também. O mapa do professor do Mind. Aí tem o do Miro aqui, né? O do Miro. Aí vocês podem pensar assim, rapaz, o Seton não faz outra coisa da vida. Eu faço tantas outras coisas da vida que você não tem noção. Isso aqui a pessoa faz uma vez. Depois que faz uma vez, replica para 3 matérias e a vida fica mais fácil no próximo semestre. Como já está mais fácil para mim agora. Sabe por quê? Você acha que faz algum sentido eu chegar aqui e repetir uma aula que está gravada, que sou eu também que estou dando? Vocês não vão assistir uma aula repetida. Porque eu me sinto um robô. Sabe como é? Imagine, 20 anos na mesma matéria, entrando na mesma sala como eu fazia introdução à computação. Ensinar um for. Imagine, 20 anos você ensinando for. A mesma aula, a gente não tem quem aguente, né? Me perdoe. Aí o que acontece? Como tem o negócio da gravação, vai ter sim uma aula que eu vou dizer, pessoal, essa aula aqui é essa. Vocês vão lá e assistem. Porque o conteúdo está lá, aquele conteúdo está bom. Vai acontecer como já aconteceu, né? Não vou fazer aqui. Faz sentido eu fazer o tutorial do Miro para vocês aqui? Não. Faz sentido tirar dúvida de vocês. Não o tutorial do Miro. Porque já está lá, tem 2. O que faz sentido é atualizar aquele tutorial. Que aí a gente vai... Eu já pensei em fazer isso, tá? Mas voltando aqui, ó. Aí aqui, tá? Aula 1, tá? Aula 1, aula 2, aí nessa sequência, tá? De cima para baixo, aula por aula. Aula 4. Então, professor, dá para eu passar o PowerPoint? Já está no Miro, não precisa passar. Eu vou sempre fazer isso que está aqui, ó. Se eu pegar aqui, se vocês entrarem aqui, ó, início da jornada, aula 1. Aula 1, módulo 1, aula 1, todos os slides que eu passei estão aqui. Perdi a aula, assiste o vídeo, ou entra aqui, olha o que foi feito, beleza, vamos para frente. Aula 2, que é essa aqui, aula 2. Organização, produtividade e competência, os primeiros passos da tecnologia, o mapa mental, vídeo tutorial do Mindmaster. Essa foi qual aula? A aula que foi online. A aula que foi online foi o que eu fiz. Coloquei aqui o roteiro dela. Olha, os vídeos que tem que assistir, parará. Ou seja, se perdeu, aí coloquei aqui a atividade, né? Ó, coloquei a atividade.
Então, toda a sequência, tá? Eu coloquei, certo? E no final, sempre uma frase que eu termino, né? Essa aqui como, vai lá e faz, não procrastine. Se fizer tudo certinho, daqui a 30 dias você terá um belo e consistente currículo para enviar às empresas e um ótimo texto, uma bio, para colocar nas suas redes sociais e se apresentar bem. Então, esse ponto é um ponto que eu queria conversar um pouquinho com vocês pelo seguinte. Claramente, eu sei que assim, a gente teve uma reunião ontem de projeto que o Kim disse assim, né? Rapaz, tem horas que o óbvio precisa ser dito. É o que eu vou falar agora aqui, porque eu preciso dizer o óbvio agora. Se vocês fizerem essas atividades que eu estou passando agora, direitinho, não é porque vai ser aprovado nessa matéria, não. É porque você vai ter um currículo bem feito para mandar para o estágio. É porque vocês talvez nunca tivessem parado antes para saber assim, o que é mesmo que eu sei, quais são as habilidades que eu tenho, quais são as experiências que eu já tive, qual é o conhecimento que eu já tive. Essa atividade não é pela nota, é pelo que vocês vão ter daqui a um mês. Na verdade já tem, algumas pessoas já têm. Já se descobriram um monte de coisa sobre você mesmo, tá? Teve gente que adiantou tanto, e aí esse é um ponto importante que eu preciso falar para vocês. Vocês são 45 no total. Eu não tenho, é impraticável porque tem 45, tem mais de 100 somando as 3 turmas. Eu não tenho, mesmo que eu quisesse, eu faço o possível para dar quase uma atenção individualizada, mas às vezes não dá, né? E aí o que acontece? Quem andar rápido, andar acelerado, eu vou junto. E aí vai na frente. Certo? Tipo assim. Tanto mais vocês me entreguem, mais vocês vão receber. É a vida. Aí o que acontece? Ah, não tive tempo. Ah, professor, não tive tempo. Não precisa nem me explicar. Eu estou vendo que não teve tempo. Por quê? Pode ter acontecido alguma coisa. Cada um de vocês tem uma vida diferente. Agora é assim. Se seguir o barquinho comigo ali naquele miro, vai botar uma dúvida para mim, que já aconteceu, né? Me marca lá, a hora que for, eu chego lá e respondo e digo, faça mais isso. O faça mais isso, às vezes é uma atividade que eu não vou nem botar aqui. É só para aquela pessoa, porque ela conseguiu chegar naquele nível. Eu não tenho como chegar aqui e tratar individualmente todo mundo, não. Aí o que acontece? O que é que vai acontecer? Eu vou bem abrir o coração para vocês aqui. É tipo assim, quem estiver indo muito rápido, o que vai acontecer, de ter gente que vai estar indo muito rápido, eu vou rápido com a pessoa. Na aula não, na aula eu vou ficar na velocidade média para todo mundo, chegar onde dá para chegar. Mas, se quiser ir adiantando e fazendo coisas a mais, vai fazendo, porque isso depende muito de cada um, né, da situação que cada um tem. Não adianta ficar olhando, eita, fulaninho está fazendo, eu não estou não, porque cada um tem uma situação. Tem gente que está fazendo um monte de matéria, tem gente que está fazendo pouquinha. Depende do semestre, essa disciplina aqui tem gente de vários semestres diferentes. Então, eu sei que uma coisa é segundo semestre, terceiro semestre, outra coisa é o último. Ali o meio do curso é um pouquinho menos estressante, né? Um pouquinho menos em alguns semestres, enfim. Cada um tem uma situação e eu vou de acordo com o que vocês se colocarem para fazer, tá? Mas uma coisa que eu garanto é porque eu fiz isso, né? Eu passei por esse processo com vocês, eu já preenchi essa tabela, eu fiz tudo isso para mim. E eu tenho um texto da bio, um texto que eu escrevi sobre mim, na época que não existia o ChatGPT, nem nada para melhorar o meu texto, que vocês agora têm, e eu também tenho, que é o quê? Você escreve você mesmo, ou dá as suas características e pede para ele escrever, olha, eu sou uma pessoa que tem essa habilidade, todo mundo aqui está inteirado de ChatGPT ou não? Tá, né? Então tanto mais você faça a pergunta certa, mais ele vai responder certo para você. Se ele responder errado, você bota ele para responder certo. Olha, isso aqui está errado. Ele vai dizer, tá, desculpe, não sei o que, ele vai, e você vai indo. De repente, você dá todas as características e ele vai escrever um texto bom para você. Então, é isso que vocês vão fazer nessa atividade, tá? Ou seja, façam essa atividade. Por quê? Vai aparecer um estágio, vai aparecer alguma coisa. Ah, não, o currículo eu já tenho pronto. Por quê? Eu fiz a matéria CETOM. Então, esse primeiro mês,
Vocês não estão fazendo, não é para mim, é para vocês a atividade. Não sou eu que estou enchendo o saco, não. Eu estou enchendo o saco, é verdade. Mas é para você, para que vocês tenham resultado. Beleza? Voltando aqui, pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, qualquer coisa, manda aí, tá? Aqui foi o quê? Aula para o trabalho da aula 3. Né? Então, o que é que foi aqui a aula 3? Aqui essa parte eu vou falar porque teve dúvida. A aula, na verdade, a essência da aula é um pouco disso aqui. E mais um passo que eu vou colocar vocês para frente, tá? O quadro da competência, que eu chamei de Canvas. Pessoal, gerou uma pequena confusão, porque quando eu falei que alguma coisa era um Canvas, alguém se confundiu com o aplicativo, com o software Canva. Não precisa usar o Canva. Canvas, que é janela, né, em inglês, Canvas é um quadro. Vocês vão preencher aqui Canvas de modelo de negócio, Canvas de proposta de valor. Então, é o Canvas que é um quadro. Esse Canvas da competência, foi eu mesmo que criei ele. Aí eu botei o nome, era quadro, eu botei Canvas para ficar igual. Canvas de modelo de negócio, cada um tem o seu, eu criei o meu. Aí é por isso que é o nome Canvas, tá? E assim, e tem uma coisa, que eu quero falar isso para vocês aqui. Alguém, né? Veja como é interessante o feedback, né? Como é interessante vocês perguntarem. Eu não sei quem foi, não sei se foi, acho que foi a Noemi que perguntou assim, mas espera aí, isso é habilidade ou é experiência? Isso é o quê? O que realmente gera essa confusão? E aí, o que foi que eu fiz? Eu peguei, né? Essa definição, ela é do ChatGPT ajustada por mim. O que é habilidade? Perguntei o que é habilidade, o que é competência e o que é experiência. Tá? E eu induzi, né? Eu disse, olha, eu quero que você considere isso. E aí ele construiu essas coisas aqui. Habilidade é a capacidade adquirida por meio de conhecimento, prática e experiência para executar tarefas, resolver problemas ou desempenhar uma atividade com competência e eficiência. Tá? Então, o que é que acontece? Quando eu tenho muita experiência em determinada coisa, o que é que eu ganho naquela coisa? Habilidade. Certo? Então, vai ser normal você assim, eu trabalhei não sei quanto tempo nisso. Tá. Quais foram as habilidades que você conseguiu trabalhando nisso? Aí você vai puxando coisas. Aí é assim que você vai construindo esse quadro. Eu sei que vocês entregaram um quadro para mim de qualquer jeito na segunda-feira, porque eu disse que ia dar meio ponto. Não parem de construir aquele quadro. Se vai vir uma ideia, vou pensar de novo nele, vai melhorando, vai descobrindo coisas, tá? E não parem, não é agora não. Fique sempre com ele, porque vocês vão sempre, a cada tempo da vida que for passando, vocês vão ter habilidades em outras coisas, vocês vão adquirir experiência em outras coisas, vai ter coisas que vocês colocaram ali como uma coisa que você sabe mais hoje, daqui a 3 anos pode ser a coisa que você sabe menos, porque você largou de mão, porque teve uma demanda maior, outra coisa para fazer, que lhe chamou para fazer porque tinha um trabalho, tinha um estágio. Então, é um processo, tá? Então, a habilidade, né? A habilidade é uma das principais ferramentas que a gente tem, né? O que é que eu sei fazer bem? Então, o meu caso específico aqui, né? Dou aula há 20 anos. Né? Sem falar que eu dava aula para meus irmãos e para os amigos dele no tempo que eles iam fazer ainda vestibular. Ou seja, eu sempre tive algum impulsozinho para ser professor, né? Eu tenho que ter habilidade, porque eu dou aula há 20 anos. Como eu falei na aula passada, se eu for tocar violão aqui, vai sair todo mundo correndo, mas aula não, aula as pessoas vão ficar, porque eu tenho habilidade para dar aula. Vou dar uma aula ruim um dia, mas eu tenho habilidade no que eu faço sempre. Veja que a experiência de 20 e poucos anos dando aula tornou o professor um pouco mais hábil. A minha aula, no primeiro ano, que eu entrei para dar aula, eu acho que devia ser muito pior do que é hoje, né? Eu tenho vergonha das palestras gravadas. Se você não tiver, por exemplo, faça esse teste de gravar alguma coisa você falando. Eu aprendi isso num dos cursos que eu fiz. Se você gravar alguma coisa que você está falando e você não for olhar um ano depois e não sentir um pouquinho de vergonha, é porque você não melhorou. Então, ou seja, você está sempre evoluindo, né?
E você olha, rapaz, que aula miséria. No começo da pandemia, eu era abrir uma câmera e falar, né? Quando eu vou olhar as minhas primeiras aulas, de vez em quando eu faço isso. Que eu vou olhar as primeiras aulas do começo da pandemia, assim, não era pelo fato de dar aula, porque eu sei dar aula, né? Que eu dou há 20 anos aula. Mas era o fato de dar uma aula online daquele jeito, naquela situação toda. Eu estava muito travado ali. Por quê? Porque vocês estavam, eu estava também, sem ver ninguém. A gente tá, tipo, é um teste coletivo, né? Então ali, quando eu olho, né? Eu tenho muito orgulho de olhar uma aula que eu dei um ano atrás e achar que a aula foi uma miséria. Certo? Eita, que aula ruim da peste. Por quê? Porque eu melhorei muito. Então, isso é uma coisa que, assim, é para vocês, né, entenderem, né, a importância de fazer e repetir. Tá? Então, se vocês querem ter uma habilidade, que existem várias, né, eu coloquei aqui alguns exemplos, tá? Observem, né, tem um insight que eu quero dar para vocês aqui que é bem importante agora. Observem o seguinte, eu coloquei aí várias habilidades, são algumas que eu peguei de um blog, algumas que eu acho que tenho, algumas que meus alunos que foram passando, eu peguei algumas de alguns boards de alguns ex-alunos e trouxe para cá, né? Para inspirar vocês e para vocês também, se quiserem pegar daqui, tipo copia e cola e leva para o board de vocês. Então, no começo não tinha, né, isso aqui, mas agora tem. E aí você vai vendo, veja que tem muita coisa, tá? Tem muita coisa, tem muito exemplo de habilidade, tem muito exemplo de experiência, tem muito exemplo de competência. E assim, a vida da gente não permite que a gente tenha condição de ter todas as habilidades que a gente quer ter. Ou seja, qual é a coisa principal para você aprender uma habilidade? Bem, descartar todas as outras. O nome disso é foco. Certo? Então, eu descarto coisas hoje assim, que eu adoraria fazer. Alguém me chama, rapaz, como é que você não quer isso? Não, eu quero. Só que a minha situação de vida é essa aqui, ó. Eu faço isso, isso e isso. Ou seja, é uma escolha. Tipo assim, nessa vida, este item eu não vou ter. É preciso você fazer escolhas. E essa parte é a pior parte, porque a gente sempre quer tudo. A gente acha que o tempo dá para tudo. A gente acha que a gente pode cantar, tocar violão, ser bom em cálculo, ser bom em física, ser bom engenheiro, ser bom em tudo. Não. Ninguém é. Ninguém é. Ou seja, essa, para mim, é um dos insights principais. Aonde é que eu quero me tornar bom esse ano? Ou nos próximos 2 anos? Tá? Pensa nisso, depois que montar essa tabelinha, né? Pode colocar até assim, naquele ponto B. Não tem o mapa do ponto A e do ponto B? Tenta pegar uns post-it desse, essa ideia me veio agora. Coloca no ponto A as que vocês colocaram que tem e coloca lá no ponto B as que vocês querem ter. Cadê ele? O mapa do caminho aqui, né? Esse aqui, ó, para quem... Opa! Rapaz, eu falei de a sua queda, quase que eu levava um, agora ia ser filmado ali, né? Aí vira uma videocassetada. Aqui, ó. Cadê ele? Aqui. Isso aqui, esse slide eu boto ele em todas as aulas, quase. Tudo na vida da gente tem o ponto A e o ponto B. Vocês, quando passaram aquela portinha ali, tinham uma jornada para cumprir comigo aqui. Quando vocês voltarem, é o ponto A e o ponto B da aula. Se vocês não saírem um pouquinho melhor daqui, a minha aula valeu pouco. É uma jornada. A jornada principal é qual? É da vida. E durante o caminho tem várias que você vai ter que escolher. Por esse caminho eu não vou, isso eu não quero fazer, isso eu quero fazer. Quando você escolhe muitas coisas, você se ferra. Eu já me ferrei muitas vezes. Por quê? Muita coisa. Hoje, eu já tenho noção de que isso não dá, isso não dá, isso não dá, isso não dá. Até por uma série de coisas, né, que vão acontecendo que você tem que escolher mesmo.
Então, uma das coisas que eu vinha hoje para falar para vocês era isso. Porque eu sei que vocês, estão numa fase da vida que, né, é muita pressão. Eita, porque tem isso, tem aquilo outro, que é tudo. Né? E quem consegue ter foco vai mais longe naquela direção. É uma escolha. Eu não sei se vocês já viram. Deixa eu ver aqui. Ó, exemplos de habilidades, né? Aqui, ó. Exemplos de habilidades. Tá? Eu não vou passar especificamente nessas habilidades, não faz sentido. Tá? O que é experiência? Eu vou dar um exemplo para vocês do que é uma pessoa generalista. É um T. É um T que eu aprendi esse T num curso de criatividade, foi num vídeo do Murilo Gun. Tá? Lembrem de eu desenhar o T ali naquele mural, aquele flip chart. Ó, experiência é o resultado da vivência, do envolvimento em situações reais, proporcionando aprendizado, sabedoria e aquisição de habilidades práticas. Aí tem gente que faz o seguinte: na universidade eu não aprendi nada. Pelo amor de Deus. Isso é um atentado, essa frase. Aqui não é o lugar de você aprender a prática. Algumas aulas, não é aqui que eu estou falando na UFAL, não. É em qualquer universidade do mundo. Tem laboratório? Tem. Tem aula de laboratório? Tem. Mas a prática mesmo, do dia a dia, vocês vão aprender aonde? Na prática. Então, é uma coisa assim meio até infantil dizer que não, porque isso eu estou aprendendo. Claro que se for para o estágio, você vai aprender um negócio que você não está aprendendo aqui. É óbvio. Só que as pessoas ficam repetindo umas coisas que, pelo amor de Deus, gente. Aí o que é? A prática a gente vai aprender na prática. E a principal habilidade que você precisa ter é que na hora que você chegar numa obra, ou numa planta de processo, o que for, depende da formação de vocês, enfim, é conseguir ligar os pontos. Conectar os pontos. É uma habilidade, conectar os pontos. Conectar os pontos é o quê? Eu estou dando aula aqui. Amanhã vai chegar um professor de outra matéria que nem me conhece, vocês vão entrar na sala dele, ele vai falar uma coisa. Aí, veja, eu não sei nem o que é que ele está dando. Quem sabe das duas coisas? Você que está na aula. Rapaz, o setor falou uma coisa aqui e o Valmir lá em outra aula falou aquilo. Eu vou fazer isso em função dessas duas coisas que eu aprendi. Isso é conectar os pontos. Isso é aprender uma coisa no estágio, ouvir uma coisa com o setor. Meu pai me disse uma coisa, minha mãe me disse outra. E disso tudo, eu fiz isso. Eu aprendi isso. Então, essa conexão de pontos tem um vídeo do Steve Jobs. Se vocês não viram, vou botar o link dele. É um vídeo assim, belíssimo, que é na formatura de Stanford. Que o título do vídeo é Conectando os Pontos. Vale a pena, vou passar esse vídeo para vocês assistirem. Experiência, enfim. Conhecimento. Conhecimento é um conjunto de informações, ideias, fatos e experiências adquiridas ao longo da vida que permite compreender, interpretar, interagir com o mundo ao nosso redor. Tá? Então, conhecimento, tá? É natural que a gente diga assim, não, eu tenho a formação em engenharia civil. Ou vocês, ambiental, química, petróleo. Tá. É tudo que você sabe? Não. É uma graduação. Aquela graduação, logo que você sai dela, é o tema que você sabe mais. 20 anos depois, aconteceram várias coisas. Você fez vários cursos, você teve outras experiências, outras habilidades, de repente fez um MBA ou fez um mestrado ou não fez nada, mas em um caminho você já aprendeu tanta coisa que a graduação virou um ponto importante lá atrás, que é um diploma e um monte de conhecimento que ficou lá para trás e que eu estou usando hoje. À medida que o tempo vai passando, o impacto de um curso de graduação ou de um mestrado ou de um doutorado na sua vida vai se diluindo. Por quê? Experiência, habilidade, um monte de coisa que vai chegando e você vai se tornando outra pessoa, melhor em uma coisa, deixa outras coisas para lá. Por quê? Porque é a vida. Então, vou
terminar aqui, ó, com competência, que é a parte principal, tá? Competência, o que foi que eu fiz? Veja que a pergunta certa para o ChatGPT, tá? Eu disse a ele que eu queria que ele me desse uma definição de competência usando as palavras habilidade, experiência, conhecimento. Competência é a capacidade demonstrada por um indivíduo de aplicar habilidades adquiridas através da combinação de conhecimento e experiência a fim de realizar tarefas de maneira eficiente, eficaz e com resultados satisfatórios. Tá ruim? Tá não, né? Não foi eu não. Foi o ChatGPT. Agora, o input que eu dei para o ChatGPT é que é tudo. Então, vocês não devem, tipo assim, aquela ferramenta, a ferramenta de inteligência artificial, as ferramentas que tem, elas, eu não vou fazer uma análise aqui filosófica do impacto dela no mundo, não. Mas, assim, quem já sabe muito vai saber muito mais rápido. Porque não é fácil fazer a pergunta certa. Para você fazer a pergunta certa, por exemplo, se eu não tenho nenhuma assim, experiência em nada, sei lá, de engenharia ambiental, de engenharia química. Se eu for fazer tipo, eu tenho condição técnica de fazer uma pergunta técnica ao ChatGPT sobre processos químicos? Fala a verdade. Por quê? Porque tem que ter a base. E quem não tem a base? Que abre o ChatGPT assim, que é isso? Ah, uma ferramenta que responde tudo, beleza. Mas você só responde o que importa se a pergunta certa, se a pergunta for feita certa. Tem um José Salib Neto, que é um dos autores, ele tem vários livros, na verdade, ele foi o fundador da HSM no Brasil. Essa frase é dele. No mundo onde o Google, isso é uma frase do passado, porque agora é o ChatGPT, né? No mundo onde o Google tem todas as respostas para tudo, o mais importante é saber fazer as perguntas certas. Porque na pergunta certa vai vir a resposta certa, ou a resposta mais próxima do que vai ser. Então, um exercício que é preciso fazer sempre é olhar para a pergunta e fazer a pergunta certa, tá? Aqui tem, aqui são dicas para montar o currículo, tá? Esse currículo é um trabalho que eu vou pedir para vocês fazerem mais adiante, mas deixa isso um pouquinho mais para frente. Aqui é um TCC, como eu curto muito essa parte. Alguém chegou a ver esse vídeo, não? Da Ariana? Alguém chegou? Então, vou ter que falar um pouquinho sobre ele aqui, porque eu quero que vocês vejam. E também a situação dela é uma situação muito interessante, porque é uma situação, não deixa de ser uma situação de empreendedorismo, o que ela fez. Normalmente, quando algum aluno vem perguntar para mim se dá para eu orientar o TCC e tal, e eu estou com disponibilidade de fazer, eu pergunto assim, você quer fazer o quê quando terminar? O que é que você quer estar fazendo? O que é que você quer fazer quando terminar? Aí a resposta comum é, professor, eu quero trabalhar na construtora, assim, alguma coisa ali, se for engenheiro civil, é isso, né? Aí a Ariana me procurou no meio da pandemia, disse, professor, eu queria que você fosse meu orientador de TCC. Aí eu perguntei a ela, o que é que você vai fazer? A pergunta que eu sempre faço, o que é que você quer fazer quando terminar? Para eu botar um trabalho que não seja um trabalho para cumprir uma formalidade. Não perder tempo. Não vai perder tempo. Fazer um trabalho somente para cumprir a burocracia. Veja, se você ficar na universidade, fazendo as matérias para passar, pelo amor de Deus, né? Aí faz as matérias para passar, faz o TCC para ter o título, para cumprir a burocracia, aí no final, a gente não aprende nada. Aprende mesmo não, cumprir os passos que ninguém sabe, só Deus sabe como. Ou seja, um TCC, faz um TCC que seja um pedaço do caminho, pô. Não vai ter o ponto B que é ali, não quer ir para aquele lugar. Procura algum tema, alguma coisa que lhe bota lá na frente. E não uma coisa somente para cumprir a formalidade, perder tempo e depois chegar a rasgar e deixar lá, para lá e cumpriu. Não. Aí voltando à história da Ariana, sim, Ariana, assim, diga aí o que é que você quer fazer, porque é para a gente tentar definir um trabalho. Ela disse, professor, eu quero fazer medicina. Eu fiquei assim, não, fiquei totalmente chocado, né, com a situação, porque ela estava terminando engenharia civil e ela disse, eu vou fazer medicina. Eu disse, e agora? Porque é um TCC de engenharia, você quer fazer medicina, a gente tem que conseguir um tema de TCC que seja dentro
do projeto pedagógico, do curso de engenharia, mas que lhe agrega alguma coisa para depois, né? Não fazia sentido eu fazer um trabalho com ela em construção civil, em mesmo, talvez avaliação econômica de projeto, uma coisa. Aí eu disse, rapaz, olha, eu estou estudando isso, né? Aí foi o que eu fiz. Eu já tinha um levantamento que eu tinha feito sobre habilidades do século XXI. Eu tenho mais de uma aula no YouTube sobre isso. Aí eu tinha pego muitos relatórios de consultorias grandes, LinkedIn, artigo científico. Eu tinha um mapa mental que tinha um monte de informação sobre as habilidades mais importantes para os próximos anos. Aí ela pegou, topou a parada, aprofundou um negócio que eu tinha feito assim, só o esquemático no começo, e aí ela fez a pesquisa exaustiva, pegou, aplicou um modelinho estatístico para depois chegar em algumas habilidades. Que tipo assim, olha, aí se vocês assistirem nesse vídeo, tem uma explicação que ela veio fazer e eu coloquei na descrição desse vídeo, vocês podem baixar o TCC dela. E baixar também, vocês podem baixar o TCC e vocês podem baixar o PowerPoint dela que está no vídeo, tá? Aí, só que isso não é obrigatório, não é nada, tá? É só para vocês entenderem, mas eu fiz questão de colocar aqui, ó, tá? Um TCC sobre habilidade do século XXI. Aí aqui é uma parte da apresentação dela, tá? Por que eu trouxe isso para cá? Porque é um trabalho que a gente fez uma pesquisa relativamente exaustiva, que tem algumas habilidades aqui que são importantes para o século XXI. Ou seja, se o mercado de trabalho está procurando essas habilidades, nas escolhas que vocês vão fazer, é interessante que tenha alguma dessas, né? Para depois dizer assim, rapaz, não estou conseguindo nada não. É bom olhar o que é que existe, né? Então foi por isso que eu trouxe para cá, tá? Então é por isso que era importante eu dar essa aula aqui explicando um pouquinho mais, né? Porque foi muito jogado, assim, preencha esse quadro, foi isso que eu fiz. Tá? Tem um professor meu que dizia assim, rapaz, quando vocês entram aqui, professor de cálculo, professor Edmilson Pontes, ele disse que eu sacudo vocês dentro da piscina e assim, quem nadar, escapa, quem não nadar... Então ele fala assim, não foi isso que eu fiz com vocês não, mas eu botei para vocês fazerem uma série de coisas e vocês fizeram, né? Só que agora eu estou dando o assunto de um jeito meio invertido. Ó, comunicação, habilidade de análise, trabalho em equipe, criatividade, liderança e autorregulação. Tá? Então aqui é também mais detalhes sobre o trabalho dela e aqui eu pedi para vocês construírem isso e para vocês construírem uma planilha no Google Sheets. Tá? Aqui, ó, o trabalho, a atividade, o que é, né? O que é que você tem que fazer. Aqui é um link, enfim. E aqui é uma frase importante que tem tudo a ver com o que eu falei para vocês até agora. Tá? O que é? O que está escrito aqui? Quais as habilidades que você quer ter? Quais as habilidades que você precisa ter? Querer é uma coisa. Precisar é outra. Querer a gente quer todas. Precisar para concluir o curso de engenharia, para evoluir no meu estágio, para ser um bom administrador, para alguma coisa, são coisas diferentes. Vocês podem de repente botar assim no quarto, botar em algum mural, alguma coisa assim, as habilidades que vocês querem ter. Bota elas lá e pode sonhar com elas todos os dias. Mas vocês vão botar assim as que vocês precisam. E vão escolher dentro da que vocês precisam. Aqui vocês vão focar no próximo ano. E estudar. E tocar e ir para elas. Tá? E também tem uma coisa, por exemplo, eu faço, veja, o que eu estou orientando vocês a fazer, eu oriento meus filhos a fazerem e eu faço. Eu estou fazendo uma coisa agora que vai de encontro a isso que eu estou dizendo. O que é que eu fiz? Como eu falei na aula passada, eu estou aprendendo a tocar violão. É uma coisa que não estava no meu plano, é uma coisa que, tipo, em tese, não vai me servir para nada. Tipo assim, se eu precisasse daquela habilidade para o resto da minha vida, eu estava morto, né? Só que é uma que eu quero, e eu quis agora fazer uma coisa que não tinha nada a ver com nada. Por quê? Porque eu quis, primeiro que meu filho, eu tenho um filho, o Theo tem 5 anos, adora música desde 2 anos de idade. O professor foi lá para casa, começou a tocar,
começou a me incentivar, eu disse, eu vou também. Então, primeiro que tem ele, e eu estou tocando por causa da aula dele. E depois que quando eu comecei a tocar, eu percebi que estava sendo um exercício interessantíssimo para mim de desconexão. Tipo assim, termino, às vezes estou numa reunião online ali, parou a reunião, no intervalo entre uma e outra, blém, 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 que é assim que eu toco, né? Blém, blém. Então, aí eu vou, aí tenho que me concentrar 100%, porque tem que cantar, tem que tocar com essa mão, tem que... Então, é um exercício muito complicado para mim. Mas aí, para que eu me concentre, para eu conseguir fazer aquilo, se vocês olharem meus vídeos lá no Instagram, você percebe que eu estou fazendo um sacrifício. Eu mesmo olho para esse sacrifício da gota. Por quê? Porque eu estou tentando, mas é uma coisa que eu não preciso, mas eu quis fazer como hobby, como passatempo, desconectar, né? E aí, voltando, quais habilidades que você quer ter, quais habilidades que você precisa ter, são coisas diferentes. Qual o seu objetivo? Qual a sua aspiração? Qual é a sua aspiração? Qual é o seu ponto B? Aonde você quer estar daqui a 1 ano? Aonde você quer estar daqui a 2? Eu acho que, além do exercício das habilidades, parar agora, em algum momento, para pensar assim, daqui a 1 ano, eu quero estar nesse lugar. Pronto. Vai conseguir? Não sei, mas faz o caminho. Começa a fazer, né? Acho que ninguém aqui foi meu aluno de introdução à engenharia, não, porque eu já dei introdução à engenharia. Fosse? Eu perguntei à sua turma, no primeiro dia de aula, o que é que vocês iam fazer daqui a 5 anos? O que é que vocês querem estar fazendo? Perguntei. Também no primeiro dia que eu vim para a UFAL. Veja se não buga o cara. Tu estava há quantos anos, Cid? 18. Veja, o cara entra no primeiro dia de aula, encontra um professor que pergunta a ele assim, daqui a 5 anos, aqui tá... Professor, eu cheguei agora. A resposta normal, né? Professor, eu cheguei agora, não estou entendendo nada. E você está perguntando para mim, daqui a 5 anos. Mas é uma pergunta para chocar. Para fazer pensar. Porque as pessoas só resolvem o que vão fazer daqui a 5 anos, sabe quando? Daqui a 5 anos. Depois da farra da formatura. Agora eu preciso trabalhar. Lascou, né, velho? Por quê? Eita, agora que eu tenho diploma, agora eu preciso me preocupar. Não. Antes. Para quê? Para fazer um TCC dentro do que vai fazer para frente. Procurar uma iniciação científica, uma orientação dentro do que vai fazer ali para frente. E não pegar o que vier para terminar. Vai antes. Por quê? O currículo, o cara que está esperando, vai dar um emprego, que vai fazer a entrevista, ele está esperando que acabe a farra da colação de grau? Ele precisa só que você esteja formado. Ou seja, você pode fazer as coisas antes, para quando chegar a pegar esse currículo que vocês vão fazer agora, tem gente que está no meio do curso, vai atualizando o currículo. Vai atualizando, vai melhorando, vai levando a sério o currículo. Porque, bicho, se você não leva a sério o currículo seu, o texto da bio que você vai fazer, se você não se prepara antes para uma entrevista que você vai fazer, simplesmente cai na entrevista. Ferrou, né? Por quê? Não é que você vai decorar o que você vai falar, não. Mas você tem que antes pensar, rapaz, quais as perguntas que ele pode me fazer? Ensaiar. Ensaiar não é feio para ninguém, não. Você tem que fazer isso antes. Se preparar antes para alguma coisa, né? Um exemplo que eu tenho, né, fico impressionado com isso, isso é um negócio incrível. Vocês conhecem o Peter Jordan, que é youtuber, um dos maiores do Brasil? Do Peter Jordan. Ei Nerd. Conhece o canal? Ei Nerd. Nerd de negócio. Pode assistir, é um dos melhores canais de empreendedorismo do Brasil. Nerd de negócio. Ele tem vários canais. Ele começou com cifras de violão, depois... E aí foi o que eu fiz, né? Eu estava querendo criar meu canal do YouTube, como eu tenho hoje. Comprei o curso dele. Curso top. E aí fui fazer. Aí fiquei impressionado numa das aulas, que ele disse assim, veja, toda a aula, todo o vídeo dele, ele grava com teleprompter. Sabe o que eu achava? Para que um teleprompter, se eu sei falar? Ele fez que não dá para você gravar um vídeo
no YouTube, assim, que tenha uma adesão. Se você não escrever o roteiro antes, se você não colocar o texto para você, não é que ele não fica lá. Não fica fazendo isso não. Você não percebe. Você assiste um vídeo do Peter Jordan, você diz, não é possível que esse cara está lendo. Depois que eu fiz o curso, foi que eu vi, também caiu a ficha, né? Cara, tem que fazer. Eu sei falar, eu sei, não, amigo, tem um recado para dar em 3 minutos, 5 minutos, porque senão aquele vídeo não decola. Tem uma thumb que tem que fazer, que tem que ficar bonito para o cara clicar. Tem um monte de coisa que você tem que fazer, tem um monte de técnica, de habilidade que você tem que ter para você ter o que ele tem no YouTube. E uma das coisas que foi mais impressionante para mim foi o quê? Alguém faz o roteiro dele, e ele vai, bota o teleprompter, treina e prá. Ou seja, esforço. Ninguém chega onde ele chegou na praia, passeando, não, trabalhando. Todo dia. Por isso que ele está do jeito que ele está. E qual é o recado? Qual é a lição que eu aprendi? Faça, se prepare. Tá? Uma aula eu sempre já entrei, já fiz várias aulas aqui que eu entrei na aula. Estava fazendo outra coisa, entrei na aula e o aluno sabe quando o professor não preparou a aula. Certo? Ou seja, quando você prepara a aula, tem muita experiência de aula. Quando você prepara a aula é outra aula. Completamente diferente. Levem isso a sério. Vai fazer uma reunião com alguém que eu preciso me preparar para a reunião. Se preparem antes. Para depois, não, porque não deu, não. Se prepare. Se tiver que repetir antes, por exemplo, quando eu fazer concurso para o UFAL, não dormi, infelizmente, fiz tudo errado, porque não dormi. 5 horas da manhã eu comecei a dar aula para mim mesmo, não podia passar acho que de 40 a 50 minutos, tinha um negócio desse. 5 horas da manhã eu estava em casa, com a aula de um assunto complexo, mais complexo do que o que eu dou para vocês aqui, e eu ali, para ver se estava no tempo, se eu explicava direito. Ou seja, eu me preparei para o negócio. Se preparem para as coisas que são importantes. Não acreditem que vai ter uma ajuda divina, não. Vai, mas ajude ele. Né? Então, isso é uma coisa importante assim, para essa definição em função da aspiração. Eu tenho uma aula que é um pouquinho mais longa no YouTube, que é assim, é uma aula no curso de administração. Não sei se vocês estavam, Ana, acho que estava. Qual é a sua aspiração? Ponto B, que é uma aula todinha. Qual é a sua aspiração? Então, essa aula eu acho que ela foi uma aula boa. Tá? Para ir pensando assim, é o que eu estava falando, quem foi com o Jonathan, foi com você, né? Bota a aula, fica na cozinha, não precisa, vai se concentrar, vai, bota no ônibus, na cozinha, vai olhando, pensando, qual é a minha aspiração, vai assistindo, não precisa você parar o tempo para ficar ali não, faz esse exercício porque ajuda, tá? E é uma coisa que a gente quase não faz, assim, é a definição do ponto B, né? Em 2018, quando caiu essa minha ficha, vocês acreditam no que eu estou lhe dizendo? Eu fiz um plano para 2028, eu estou no meio dele e eu vou chegar. Você já viu como eu sou determinado, né? Eu estou no meio de um caminho, é por isso que ele está gravando ali. 2028, vocês vão ver onde é que eu vou estar, porque eu fiz o caminho. Então eu estou orientando vocês a fazerem o que eu fiz, o que eu estou fazendo, eu estou no meio dele aqui. Tudo que eu tenho feito na minha vida é parte de um processo que eu planejei. Em 2018, 19. Coaching, mentoring, essas planilhinhas que eu estou colocando vocês para fazer, passei pelo processo. E assim, e melhorei um pouquinho aqui, né? Por isso que eu digo que isso aqui que eu estou mostrando para vocês é um método, tá? Então, vamos lá. Hoje aqui a gente vai, eu não vou parar não, porque para a gente não perder o fio da meada. Aí, tá? Na verdade, isso tudo que eu falei até agora era o conteúdo da aula 3 e agora que eu cheguei na aula 4. Porque o que foi que eu pensei, né? Do jeito que eu estava fazendo, isso eu mudei nesse curso. Do jeito que eu estava fazendo, essa atividade, habilidade, experiência, conhecimento, vocês faziam o currículo e ela estava solta no meu método. Eu disse, aí essa ideia eu tive agora, eu vou fazer também na turma de administração,
Eu inverti um pouquinho a ordem do curso de administração, que amanhã vai começar a primeira aula presencial é amanhã. Eu inverti a ordem, que é o seguinte: com base naquela pergunta do que habilidade eu quero e qual é a habilidade que eu preciso. Vocês estão fazendo um curso de inovação e empreendedorismo. Aí eu pensei, se eles estão fazendo um curso de inovação e empreendedorismo, eles precisam de habilidades para inovação e de habilidades para empreendedorismo. Já estou dando um spoiler aqui do que eu vou fazer em administração. Vocês podem fazer, quem não vai fazer administração comigo, algumas pessoas já fizeram. Quem aqui já fez administração comigo? Levanta a mão aí, só a Ana, que foi a última. Pronto. Vai fazer agora, né? Então você já está fazendo, vai fazer duas atividades agora. O pessoal de administração vai fazer uma atividade muito parecida com essa. Que é assim, o que vocês vão fazer agora, aqui nessa atividade, nessa aula aqui comigo, vocês vão aprender quais são as habilidades importantes para a inovação. E quais são as habilidades importantes para o empreendedorismo. Tá? Eu dei um curso de inovação e empreendedorismo no MBA lá do Descomplica. Eu já tinha uma base do que eu tinha estudado, e agora com o ChatGPT eu pego o conteúdo que eu já tinha, pergunto o ChatGPT, faço um ajuste ali, vejo se aquilo ali faz sentido. Foi o que eu trouxe para cá, tá? Para essa aula. E aí o que é que tem? Eu fui estudando, veja, porque inovação e empreendedorismo não foi um negócio que me foi ensinado, né? Um monte de coisa. E eu procuro aprender, eu tenho uma técnica para aprender as coisas, né? Posso ir até vou falando para vocês daqui a pouco, tá? Aí o que acontece? Definição de inovação. Eu percebi que teve turmas que eu dei a definição de inovação. Mas eu quero que vocês peguem essa definição. Tem as definições, tem várias. Uma das estratégias que eu faço para aprender é assim: definições. Eu ia falar de método. Tem umas coisas que eu estou passando aqui porque a cabeça está fervendo aqui. Eu disse que eu ia falar do T, vou falar, e eu vou falar de método daqui a pouco. Mas eu não vou me perder aqui não. Partam do seguinte princípio: é normal a gente pegar um livro, a gente não sabe um assunto. Pega um livro de qualquer assunto e lê lá uma definição. Aí a gente faz assim. Aí às vezes começa até a querer decorar aquela definição. Homem, aquela definição é a definição daquele autor. Quem disse que ele está certo? Foi a definição que um ser humano que nem nós, foi lá e escreveu. O que é que eu faço quando as coisas principais... Não vou fazer isso em cálculo, física, essas coisas não, porque vai dar errado. Acreditem no teorema, no corolário, nas coisas que estão lá. Nas coisas que são mais abstratas, que pode haver uma interpretação, façam o que eu estou dizendo. Não vão dizer que eu... O que é? Inovação. Tem cada autor que fala sobre inovação e empreendedorismo dá uma definição diferente. Aí qual é a minha estratégia? Eu pego 3 definições, copio e colo dos autores e faço a da Eduardo Seton. É a minha. Eu li as 3, monto a minha. Qual é a melhor? Sei lá, a minha. Para mim é a minha, é que eu entendi daquele jeito. Tá? Então, só que eu fazia isso antes, né? Aí apareceu o ChatGPT. Aí eu faço o quê? Pergunta a ele 5 definições. Ele me deu as 5, tá aqui. Aí eu saí, antes dessa aula aqui, estudando uma por uma. Eu disse, rapaz, as 5 fazem algum sentido. Estão um pouquinho diferente uma das outras, mas eu só preciso assim, eu não vou ler as 5 para vocês aqui, que não vai fazer muito sentido. Tá? Eu vou pegar 2, as outras você lê, depois vocês têm acesso a esse board aqui. O que é? As definições de inovação. O processo de introdução de novas ideias. Tá? O que é inovação? Um processo de introdução de novas ideias, produtos, serviços ou métodos que resultam em melhorias significativas em relação ao estado atual. Tá? Aí aqui eu já tinha colocado método, eu vou colocar agora produto, serviço.
tudo que vocês forem comprar agora, daqui para frente, vocês tentam enquadrar aqui. Quase tudo está enquadrado aqui. Tá? Isso aqui é o quê? O que eu estou fazendo para vocês é o quê? Estou ensinando, é um serviço. Consultoria é um serviço. O médico presta um serviço. A farmácia vende um produto. Então, tudo que vocês vão fazer daqui para frente praticamente se enquadra aqui. Veja, no empreendedorismo. A inovação é o quê? Eu já tenho um método, um produto ou um serviço. E eu estou melhorando ele em relação ao estado atual. O que é que eu estou fazendo com as minhas aulas? Inovação. Eu não estou somente ensinando inovação a vocês, eu estou inovando, dando aula. Eu falei no começo da aula que a aula do semestre que vem vai ser melhor do que essa. Por quê? Eu estou sempre procurando melhorar em relação ao estado atual. Eu faço isso em tudo? Não, porque eu escolho o que eu vou melhorar, porque não dá tempo. É igual usabilidade. Peraí, isso aqui eu vou melhorar. Não, esse aqui vai ser de qualquer jeito. Esse vai ser, vou pegar, esse aqui eu vou simplesmente repetir. Esse aqui eu vou melhorar. Então essas escolhas do que a gente vai fazer, de novo, né? Acho que essa aula tem esta palavra. Essa palavra é muito importante para essa aula aqui. E não é assim, não é aquele negócio de entrevista de jogador de futebol, não. Foco, motivação, determinação, não. Não, foco é isso que eu estou dizendo a vocês. É o quê? Olhar para um monte de coisa e escolher uma. E não ficar remoendo, deixou dar, porque as outras não. Todo dia a gente faz isso. Quem não escolhe aqui fica indeciso e daqui a pouco não escolheu nada, não melhorou nada, não decidiu. Né? Então, voltando para cá, a inovação implica em criar algo novo ou transformar algo existente para agregar valor, atender às necessidades e desejos das pessoas de maneiras únicas. Tá? Aí aqui tem uma outra palavra que é valor. Valor aqui não é dinheiro. A gente não vai tratar sobre isso. Vocês vão preencher. O próximo canvas que vocês vão preencher é o canvas da proposta de valor. E lá eu vou explicar o que é o valor. Porque senão eu perco o foco da aula. Tá? Estou aqui. Definições de inovação. Aí tem essa. Observem que tem aqui. Para pessoas atender à necessidade e desejo de pessoas de maneiras únicas. Veja, tem uma aula que eu dei um título a ela assim, a relação da empatia com o empreendedorismo. Todo mundo aqui sabe o que é empatia, do jeito certo. O que é empatia? É você reconhecer, por exemplo, a dor do outro. Isso. Se colocar no lugar do outro. Tem gente que equivocadamente acha que empatia tem a ver com simpatia, é assim, não fui com a cara daquela pessoa. Não é isso, não. Empatia é o quê? É verdadeiramente você conseguir se colocar no lugar do outro. Tipo, quando isso acontece, a vida melhora para você e para o outro, para quem está com você. Só que empatia, eu posso chegar aqui e a gente fazer um monte de filosofia sobre empatia, só que eu estou trazendo para o contexto do empreendedorismo. Empreendedorismo é empatia. Com quem? Com o cliente. Por quê? O produto, o método, produto ou serviço que você está vendendo para alguém é para resolver o problema dele, não é o seu. Certo? Então, eu estou aqui dando aula para vocês sobre um determinado assunto. Vamos pensar que essa aula é um serviço. Qual é a dor, qual é o problema que vocês têm? Qual é a dor que vocês têm? Para a gente não entrar numa conversa muito longa aqui, vocês estão aqui porque vocês querem aprender inovação e empreendedorismo. E eu tenho que resolver o problema de vocês, que é esse, é falta de conteúdo ou de conhecimento em inovação e empreendedorismo, e eu tenho que resolver essa dor. Ou seja, eu preciso, de alguma forma, entender vocês. Tem um mapa que vocês vão preencher, chamado mapa da empatia. Eu abri ele na aula passada. Não sei se vocês lembram. Mostrando o Miro. Mapa da empatia. Vocês vão preencher. Já risquei aqui o meu T. Vou desenhar o T em outro lugar. Mapa da empatia massa. É um canvasinho assim.
e você vai pensar no cliente, aí o que ele sente, o que ele ouve, o que ele vê. São quatro áreas. Tudo em empreendedorismo é uma comédia, porque assim, grandes empresários, pessoas que já estão lá na frente, né, empreendendo, não sabem nem o que é isso. Aí vê as pessoas botando um monte de post-it, aí acha que aquilo ali é brinquedo. Não. O nome disso é modelagem. Jovem, design thinking, de você pensar as coisas, projetar as coisas através de ferramentas. É ferramenta. Veja, método é ferramenta. Tá? Vocês vão... Eu vou falar um pouquinho sobre método. Método é assim. O que é uma ferramenta? Uma ferramenta é alguma coisa que você usa para um determinado fim. Certo? É alguma coisa que você usa para um determinado fim. Vamos para ferramenta. Uma furadeira a gente usa para quê? Furar a parede. Fazer um buraco na parede. Ela pode servir, ela pode ter outros usos, mas assim, ela foi feita para a gente furar alguma coisa. Né? Ela resolve um problema de forma bem pontual, é furar. Ou seja, ela é uma ferramenta. Eu quero que vocês entendam agora, a ferramenta foi o caso mais simples. Entenda agora que vocês estão comigo para aprender inovação e empreendedorismo. Eu tenho um método que foi construído. Quantas ferramentas eu estou usando? Trocentos, vocês ficam doidos, porque eu estou usando Miro, Trello, Mindmaster, tudo ferramenta. No final, lá no ponto B, em tese, não interessa para as pessoas, tipo assim, qual foi a ferramenta, o que foi que o Satão usou? Tem quantos professores que dão aula de inovação e empreendedorismo? Tem vários. Só que o Satão usou um conjunto de ferramentas que me deixou no ponto B com uma determinada situação. A ferramenta é meio. Meio, é isso que eu quero dizer. Método é meio. Aí, eu já falei uma coisa para vocês aqui nessa aula, que foi assim, não fiquem perdendo tempo se vão usar o Trello, se vão usar o Notion, se vão usar o WhatsApp. Não, a pergunta não é essa, isso tudo é ferramenta. Isso tudo é ferramenta. O que é que você quer? Se comunicar. Aí tem gente que, não, Satão, por que o WhatsApp? Por que o Telegram? Porque a conversa fica lá. Bicho, resolve o problema da gente se comunicar. Aí tem gente que para tudo e passa 2 meses pensando se vai usar o Excel ou o Google Sheets. Meu Deus do céu. Pega o que tem e usa. Porque aquilo é um meio. O perigo que acontece, que é quando a gente gosta muito de uma tecnologia, de uma coisa, eu tenho esse problema, que é o quê? Eu gosto tanto da ferramenta, do meio, que às vezes eu quero, é o perfil um pouco de cientista, né? O cientista ele não está preocupado somente com o resultado. Ele está preocupado com o quê? Em construir um método melhor, para gerar um resultado diferente, para gerar um resultado que resolva o problema de alguém. Então essa questão de método, né? Eu estava falando aqui, quem foi que fez? Foi o Bruno. Produtividade. Eu falei de método de produtividade, né? Só que eu dei um curso, o Bruno fez um curso aqui de sábado comigo, disse que aplica algumas coisas que dá certo. Só que disse que algumas coisas só, né? Aí outras você não aplica, deixou para lá. Aí o que acontece? Tem gente que pergunta, Satão, qual é o melhor método de produtividade? Veja, se eu estivesse vendendo o método de produtividade, eu ia dizer o quê? É o meu, né? Eu não estou vendendo o método de produtividade. Aí eu digo que é o quê? Qualquer um. Faz aí, bicho. Pega qualquer vídeo da internet. Tem o meu. Assista o meu. Se assistir o meu, chega lá, comenta, diz que está top. Mas peguem qualquer um, gente. Por quê? O Sidney colocou uma coisa importante aqui. Eu estou dizendo, peguem qualquer um. E na hora de aplicar, sabe qual é o que funciona? Foi o que ele disse. O que funciona para você. Você vai ver assim, a minha maluquice, os métodos que eu tenho, o que é que eu estou fazendo. Beleza, isso aqui, gostei disso que o Satão faz. Essas outras coisas aqui eu acho loucura, deixa para ele. Isso aqui faz sentido para mim, faz, beleza. Então vai ser isso. Aí a Letícia viu alguém fazendo outra coisa de produtividade também, pegou e conseguiu fazer.
Então ela está aplicando, no dia a dia dela, um método de produtividade de quem? Da Letícia. Levem isso a sério. A partir do momento que cai essa ficha, você não perde tempo, nem se estressa. Não, porque o método que eu fiz, eu tenho que seguir o método do professor. Não, algumas áreas sim, outras coisas não. Faz o que melhora a sua vida. Então, é por isso que é importante, né? Eu dou muito valor, assim, eu vejo vários métodos. Produtividade. Sobre produtividade, eu tenho pelo menos uns 10 livros só sobre produtividade. Professor, desculpa atrapalhar, vou ter que sair mais cedo. Tranquilo. Coloca só no grupo seu nome, Ok. para dizer que estava presente. Você bota assim no grupo presente. Pessoal, todo mundo que está aqui, coloca no grupo do Telegram presente. Certo? Essa é a chamada de hoje. O celular descarregado, mas... Oi? O celular está descarregado, mas... Tá. não carregou. Então, essa questão, quando a gente para pensar nisso, né? A gente diz que não fica obcecado pelo método. Você fica obcecado pelo resultado. Agora, se você estiver entregando, você como empreendedor, ou você está entregando alguma coisa para alguém, você tem que entender do método. Ou seja, é igual às habilidades, né? Escolhe o que vai aprender, escolhe o método. Se precisa de um, a vantagem de escolher um é o quê? Aí tem uma diferença. Tem métodos de produtividade, tipo, que já foram testados, validados, aprovados. Todo mundo que fez, não tem esse negócio, minha vida mudou. Eu quero que vocês digam o quê quando acabar aqui esse curso? Minha vida mudou depois do curso do Setor. Vocês têm que dizer isso e botar na internet. Por quê? Porque fez diferença. Então tem método para várias coisas. Não estou dizendo aqui que o método é qualquer um não, tá? Eu estou dando um insight para vocês, mas existem métodos de produtividade, existem métodos para determinadas situações que já foram testados e aprovados assim por centenas, milhares, muitas pessoas. Tá? E tem vários métodos para uma determinada coisa e tem um preço de cada coisa. Então tem pessoas que já tem um método que funciona, que está comprovado que funciona melhor do que os outros, ou funcionou para mais gente. Então aquilo ali é um produto que vai acabar sendo mais caro do que o outro. Tá? Então entendam que essa parte aqui eu não estou me contradizendo, não. Eu estou pedindo para vocês refletirem sobre as duas situações. Eu vou pegar um método só e vou seguir aqui porque eu preciso. Tem gente que precisa, tá? Tem algumas coisas que eu preciso de um método. Tá? Tipo, tem coisas que para aprender eu preciso de um método. Eu tenho muita dificuldade, ou seja, não adianta eu tentar montar porque não é assim. Eu preciso desse método para eu seguir o passo a passo, para depois que eu fizer isso, eu posso até fazer o ajuste do meu, mas eu entendi pelo menos um completo. Tá? Voltando para cá. As definições de inovação. Vamos lá, vou pegar mais um aqui, tá? Capacidade de explorar novas oportunidades, gerar soluções originais e implementar mudanças que impulsionem o progresso e o crescimento. A inovação envolve a criação de novas abordagens, superação de obstáculos e busca de resultados diferentes e impactantes. Faz sentido? Faz. Para o contexto do empreendedorismo, aquela primeira é melhor. Porque aquela primeira fala de produto, serviço e método. E a gente está aqui para tratar sobre isso. Essa definição aqui é uma definição, vamos dizer assim, um pouco mais abstrata. Inovação é o quê? Criar oportunidade. Então, não é uma coisa tão concreta. Certo? Então, essa aqui é até meio filosófica de inovação, né? Outra, prática de buscar constantemente o aprimoramento e a renovação, com o objetivo de trazer avanços, disrupturas, colocou aqui, traduziu meio mal, né, para setores industriais, indústria, sociedade no geral. A inovação está relacionada à exploração de novos caminhos, tecnologias, modelos de negócio e paradigmas que podem levar a uma vantagem competitiva e transformar o status quo. Essa aqui tem relação com o empreendedorismo. Direta. Porque ele fala de modelo de negócio que vocês vão aprender o que é,
tecnologias, novos caminhos, indústria, serviço, enfim. Vou passar para as próximas, não vou ler as próximas, fica para vocês o exercício, tá? De ler, tá? Ninguém, é só ler, não precisa me entregar nada em relação a isso. Então, outras definições de inovação, e aqui tem a definição de empreendedorismo. Só que, antes de passar para de empreendedorismo, a primeira, eu vou falar de inovação, que, por exemplo, no MBA de Descomplica, eu peguei uma, que eu gosto muito, que é do professor Silvio Meira, lá de Recife. Ele tem muita gente, para a universidade tem um conceito de inovação que é tipo assim, a inovação é qualquer projeto ou qualquer coisa que tem dinheiro envolvido. Não é isso. Mas a definição do Silvio Meira é que inovação Eita, agora eu perdi aqui um pouquinho esqueci a frase, ó, deu um branco, mas a inovação é a criatividade emitida nota fiscal. Tá? Ela é simples. Inovação é a criatividade emitindo uma nota fiscal. Então, por que eu gosto dessa definição? Ela é simples e ela explica também, a gente precisa entender também, para entender inovação, a gente precisa entender o que é criatividade. Veja, o cara pode ser extremamente criativo, mas ele não é inovador. Ele é um criativo. Porque quantas pessoas você conhece que criaram coisas, mas que não venderam nada? Não geraram, não emitiram a nota fiscal. O emitir a nota fiscal é uma forma de dizer assim que está criando algo novo e vendendo. Então, o empreendedorismo, tá? A inovação tem esse conceito, por exemplo, que o professor Silvio Meira deu, e eu gosto muito dele. É diferente daquele primeiro, é diferente. Mas a gente precisa estudar vários para entender assim, o que é a inovação nesse contexto. Tá? Então, vou passar aqui agora, essa definição é de empreendedorismo, né? Vou pegar essa aqui, a que eu gosto mais, assim, na verdade, eu tenho, acho que quem fez administração comigo, né? Eu tenho uma referência, assim, de gestão, de inovação e empreendedorismo, que é Peter Drucker, tá? Então, o autor Peter Drucker, se quiser, assim, é a minha referência para quase tudo, é tudo relacionado à gestão, inovação e empreendedorismo. Então, toda vez que eu estou trabalhando temas que têm relação com isso, tipo assim, eu leio todos, mas eu acredito no Peter Drucker, sabe como é? Porque para mim ele é a base, principalmente de inovação e empreendedorismo. Se vocês quiserem ler um livro decentíssimo assim, de inovação e empreendedorismo, ele está no final aqui, eu vou mostrar para vocês, é um livro dele, tá? E vou falar um pouquinho sobre livros mais antigos. Então, essa definição aqui, processo de identificar oportunidades, desenvolver ideias inovadoras e criar valor por meio da criação, gerenciamento de um novo empreendimento. O empreendedorismo envolve a combinação de recursos, habilidades e iniciativas para um negócio ou projeto, assumindo riscos calculados com o objetivo de obter sucesso financeiro e impacto no mercado. Veja que essa definição tem uma relação muito forte com a do Silvio Meira. Fala de criatividade, fala de geração de valor, enfim. Eu queria aproveitar esse momento agora para... ele fala de oportunidades aqui para ouvir de vocês assim, o que é que levou vocês a fazer a disciplina, né, de empreendedorismo. Eu tenho uma razão pela qual eu dou a disciplina e que ela eu estou aprimorando ela. Eu queria que vocês pensassem, antes de falar, até anotassem aí para falar depois. Vou dar um tempinho aqui para vocês anotarem. Pensem o seguinte: quando eu terminar, vamos pensar assim, quando terminar a faculdade, quais são as formas legítimas, né, de eu ganhar dinheiro? Quais são as possibilidades? Tá? Anota aí, quais são as... Vamos tentar colocar em tópicos as possibilidades. Eu tenho uma construção na minha cabeça, mas de repente vocês me dão uma ideia nova. Quem quer começar com uma ideia?
O que é que vocês podem fazer? Quando, assim, terminou e agora eu quero ganhar dinheiro. Pode fazer agora, inclusive, sem terminar. Vamos lá, quem vai me ajudar? Tem que ser diretamente ligado ao curso? Não, qualquer coisa. Para ganhar dinheiro. Assim, o que é que você... Para você sobreviver, né? O que é que você pode fazer? Tipo, vou dar um exemplo. Trabalhar numa empresa de alguém. É uma possibilidade. Outra possibilidade, qual é? Montar a própria. Duas possibilidades. Vamos colocar aqui as possibilidades. É interessante sempre a gente colocar isso porque ajuda. Quais são as possibilidades? Trabalhar... Eita, peguei o lápis errado. Vou colocar assim, para não escrever uma frase toda. Empresa. Trabalhar, empresa de terceiros, tá? Vou colocar assim, para ficar mais fácil. Veja, essa empresa de terceiros, quem fez administração comigo já sabe disso, mas quais são os tipos de empresas que existem? Pública. Privada. Existe um terceiro tipo. Mista. É mista, mas assim, vamos simplificar um pouco, porque aí, existe a mista também. A Petrobras, por exemplo, é uma economia mista, ela é pública e privada. Mas existe um outro tipo de empresa, que tem muito a ver com questões ligadas ao social. Qual é o tipo? Uma ONG. Tá? Então, ó, tem 3 tipos de empresa. Assim, ó, nesse aspecto que eu estou falando, né? Pública, privada ou ONG. A outra possibilidade que vocês deram, as outras possibilidades quais são? Abrir a própria empresa, né? Abrir é empresa própria, eu vou colocar assim. Empresa própria. No meu caso, eu estou empregado aonde? Certo? Empresa pública. Então, tem vários caminhos para você trabalhar em empresa pública, privada ou numa ONG. Uma ONG é um tipo de empresa muito relevante, por sinal. Depois eu vou falar um pouquinho sobre questão de lucro, esse tipo de coisa. Mas não vou misturar os temas agora, não. A outra possibilidade é uma empresa própria. Tem mais alguma? Vou colocar aqui, mas não sei se tem. Tem mais alguma? Veja que não tem nada a ver com o curso, né? Eu coloquei o curso só para você ajudar um pouco a pensar, mas esse tipo de empresa aí, qual é a outra alternativa? Criar um produto. Sim, mas você vai criar um produto para vender, né? É isso. Aí você pode vender, você pode criar uma empresa para vender o produto, ou a depender do modelo de negócio que você pense, você pode até criar uma empresa, um CNPJ, mas que o produto vai ser vendido por outras empresas. Não vou tratar desse assunto agora não aqui. Mas, assim, criar um produto, na verdade, é ter uma empresa própria. Vamos simplificar aqui para não abrir muito. Tem mais alguma possibilidade? Pensei em autônomo também. Oi? Autônomo. Autônomo como? Por exemplo, fotógrafo. Assim, você pode... Eu vou colocar assim, vou colocar aqui. Ser um freelance, né? Não é freela que chamam? Freela. Inclusive tem plataformas digitais de freela, vocês sabem disso, né? Sim. Vamos lá. Eu acho que é isso aqui, né? Ou vocês vão fazer um concurso. Veja, o primeiro paradigma que eu quero quebrar. Abrir uma empresa própria. Não é para todo mundo. A pessoa pode não querer. Eu conheço vários empresários. É pancada. Não é fácil. Eu não vou criar aqui, pessoal, todo mundo abriu um negócio. Não é fácil. Vocês podem conversar com o empresário, com quem vocês quiserem conversar. Não estou querendo assustar ninguém, mas eu tenho que dizer a verdade, né? Vou dizer assim, não, vamos empreender, abrir um negócio. Não. É pancada.
mas tem retorno, tem risco, tem retorno. A outra possibilidade aqui, pública, por meio de concurso, privada, entrevista, processo seletivo, enfim, ou trabalhar numa ONG. Também tem entrevista, tem processo seletivo. Para simplificar uma ONG, eu vou tentar definir para vocês assim, organização não governamental. Uma ONG está muito ligada a uma coisa que eu gosto muito. Quem assistir a minha palestra do TED vai entender um pouquinho, que tem a ver com empreendedorismo social. Que é o quê? Você trabalhar, eu sempre digo isso, gente, não adianta ficar falando que não, porque dinheiro não é importante. Dinheiro é importante sim. Eu já me envolvi em várias ações de caridade, gente. A primeira coisa que a gente faz na caridade é uma rifa ou pedir dinheiro para o povo. Para quê? Para poder ajudar com dinheiro. Ou seja, dinheiro não é importante, até ajudar os outros, é com dinheiro. Conversa fiada. Aí, aonde é que está a questão da ONG? A ONG, uma ONG que se preze e que queira ser sustentável, tem que trabalhar para dar lucro. Qual é a diferença, disso aqui, para, vamos dizer assim, uma empresa privada ou uma pública? Essa aqui pode trabalhar para dar lucro, só que o lucro dela é revertido para ela mesma. Para ela continuar fazendo a missão dela, o propósito dela de ajudar o meio ambiente ou alguma ação social, enfim. É um conjunto de pessoas que se reuniu, isso idealmente é assim, que se reuniu porque tem um propósito muito grande, forte, e que decidiu fazer um trabalho que não é um trabalho voluntário, gratuito, como a gente normalmente faz em muitas situações. É um trabalho profissional, onde uma pessoa recebe um salário que às vezes não é pouco, tem ONGs que pagam muito bem, tá? O objetivo não é dar lucro, o salário de quem trabalha em ONG não é lucro, é o trabalho do cara. Só que todo o recurso que entra é usado para pagar as pessoas que estão lá e para reverter em favor daquela causa que a ONG defende. Isso é uma ONG. Ou seja, eu quero trabalhar numa empresa, eu quero trabalhar numa ONG, é uma decisão, tem a ver com o propósito de cada um, enfim. Mas, né, o que é que eu quero dizer para vocês com isso aqui? Empresa própria e freela. Empreendedorismo, vocês vão ler tudo que está aqui nesse slide, que eu não vou ler agora, que não vai dar mais nem tempo. Mas o empreendedorismo, ele cabe em todos os lugares. Tá? Existe, quando você tem uma coisa chamada intraempreendedorismo. Tá? O que é o intraempreendedorismo? É você trabalhar em empresa de terceiros e empreender. Empreender, na verdade, é uma atitude. É tipo assim, eu trabalho numa empresa pública, ou eu trabalho numa empresa privada, ou eu trabalho numa ONG e eu sou intraempreendedor. Eu pinto e bordo ali dentro. Eu tenho uma atitude empreendedora. Tá? E você pode também, assim, empreender como é o conceito que todo mundo acredita que é. Não, empreender é abrir a minha empresa própria. Então, vocês vão ler isso aqui, certo? Eu vou terminar a aula já. Vou passar aqui nesses slides. Então, vocês guardem isso que eu falei, tá? Em relação às possibilidades. Uma das causas que me bota aqui é abrir oportunidades para vocês. Não que eu vou gerar, mas que eu quero orientar o caminho. O empreendedorismo é isso. O objetivo dessa disciplina, eu não quero encontrar com vocês daqui a 3, 4 anos, que vocês digam assim, não, Satã, eu abri uma empresa e estou matando a pau, estou rico. Se fizer isso, beleza, me chama para ajudar. Eu quero que vocês tenham uma atitude empreendedora em qualquer lugar que vocês vão trabalhar. Esse é o processo. Eu vou ensinar a modelagem de uma empresa, mas essa parte inicial de habilidade, de criatividade, tem a ver com a atitude, tá? Eu vou passar aqui as definições de empreendedorismo que vocês vão ler e vão pensar um pouquinho em cada uma delas,
E, assim, Peter Drucker, tá? Então, veja que eu peguei vários e peguei assim a de Peter Drucker, né? Define inovação como alteração significativa de processos, produtos, serviços ou estruturas existentes por meio de aplicação de conhecimento científico e tecnológico ou conhecimento organizacional e gerencial. Então, é por isso que assim, eu acho esse cara absolutamente brilhante. Existe uma coisa, por exemplo, existe muito empresário que não é empreendedor. E essa E são vários. Eu acho que a maioria dos empresários não são empreendedores. Porque o empreendedorismo, ele tem a ver, não é você abrir uma empresa e fazer ela rodar, não. Tem a ver com você ter atitude, fazer ela acontecer e usar conhecimento científico e tecnológico ou de conhecimento organizacional e gerencial. É você, de fato, gerar valor dentro do lugar que você trabalha. É você, de fato, criar condições no lugar que você trabalha para aquela empresa ser uma empresa empreendedora. Vocês vão, a partir de hoje, olhar empresas e dizer assim, olha, essa empresa aqui, ela não é empreendedora. Por quê? Claramente ela só está tocando o barco. É legal tocar o barco, veja, eu estou fazendo julgamento. Porque se você está tocando um barquinho aqui, o dinheiro está entrando, está pagando todo mundo, a pessoa que é a dona está feliz com aquele valor, com aquele montante, daquele jeito, ela precisa continuar daquele jeito ali até o fim. Eu não estou fazendo julgamento, eu estou só dizendo o que é uma empresa empreendedora e o que não é. Uma empresa empreendedora é uma empresa que tem atitudes empreendedoras e está aqui na definição do Peter Drucker. Tá? Então, para terminar aqui, né, o que é que eu trouxe? Né? 10 habilidades. Tem aqui, vocês não vai dar mais tempo de continuar, porque estourou aqui o tempo da aula. São 10 habilidades para quem quer treinar habilidades empreendedoras. Dá para treinar todas? Não, mas é importante conhecer. Então, eu vou falar, isso aqui, eu vou para a próxima aula com isso, tá? Eu vou começar a próxima aula com isso aqui. Vou passar isso aqui. Vou voltar, vocês podem ler, mas a próxima aula, de terça-feira, vai ser esse conteúdo. Tem isso aqui ainda que é muito importante, eu vou tocar, mas hoje já deu. Vou aqui para o final para falar do livro que eu tinha colocado. Esse é o livro, tá? Inovação e Espírito Empreendedor, Práticas e Princípios. Esse livro é um livro de 1985. Uma coisa que eu aprendi com um amigo é que os grandes livros não são os livros que saíram o ano passado, nem novos que foram... Não. Tem livros antigos, que é onde está a base de tudo. Aí as pessoas nem leem. Não, porque quer pegar um livro de inovação de um cara que está famoso, influência aí, e está escrevendo sobre inovação. Vão nas bases. Esse livro aqui, ele traz as bases do que eu considero inovação e espírito empreendedor. Tá? Só para deixar vocês curiosos para a próxima aula, esse cara aqui, Clayton Christensen, esse livro aqui é outro livro assim, interessantíssimo, porque ele fala de habilidade. É o seguinte, ele fez isso é uma pesquisa de Harvard, ele foi professor de Harvard, ele morreu, os dois já morreram. Tá? Esse livro, ele define quais são as 5 habilidades para os inovadores de ruptura. Então eles fizeram um estudo. Steve Jobs, vários caras, eu não lembro bem a quantidade, foram milhares de jovens, de pessoas que eles pegaram, empreendedores, e fizeram uma pesquisa longa de muitos anos para definir as 5 habilidades. E quais são as habilidades? Eu disse que não ia falar, mas eu vou falar para terminar. Tá? Isso aqui são postagens lá no meu Instagram, isso aqui, ó. Quais são as 5 habilidades do livro, tá? Antes tem alguma coisa, mas a primeira habilidade do livro é associar. Habilidade para a inovação. Capacidade de conectar informações aparentemente não relacionadas e criar novas perspectivas. Lembra do começo da aula? Ligar os pontos, conectar os pontos. É uma das habilidades da inovação, do inovador. Dos inovadores, né? A outra, observar. Habilidade de enxergar além do óbvio e identificar oportunidades de inovação através da observação atenta. Tá? Isso é outra característica que estava presente no DNA das pessoas mais inovadoras do mundo, segundo esse estudo. Questionar, a habilidade de fazer perguntas desafiadoras e questionar o status quo.
o DNA experimentar, disposição para experimentar e assumir os riscos calculados, aprendendo com os resultados, e construir network, construir e manter uma rede de contatos diversificada para obter insights e conhecimentos externos. Tá? São essas 5 habilidades. Vocês podem entrar no meu Instagram, eu acho que coloquei os links aqui nessa postagem. Eu peguei, na verdade foi quando eu dei o curso lá do Descomplica, do MBA, eu só tinha pouco tempo para falar cada vídeo, acho que era 10 minutos que eu tinha que gravar, uma pressa da peste. Aí eu peguei, falei os 10 minutos, mas na atividade eu botei um link para o meu Instagram. Então os alunos entram lá e eu explico o que é cada uma dessas habilidades no tamanho de uma postagem. Tá? Então, assim, as frases, né, dos 2 caras que eu falei para vocês aqui, pode colocar esses 2 caras na listinha, pode fazer pesquisa na internet, inovação e empreendedorismo, passa por aqui. Então, o Clayton Christensen é o criador da inovação disruptiva, tá? Uma inovação disruptiva, eu não dei a definição aqui, mas existe uma definição, é uma inovação que destrói o que existe para criar o que poderia ser, tá? A definição de inovação disruptiva dele é inclusive meio polêmica, eu não vou entrar nessa questão agora, tá? E a outra frase sobre inovação do Peter Drucker é que a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Beleza? Valeu, um abraço, até a próxima aula.